estamos de volta com o programa Eu, Você e Deus. E, gente, como eu falei pra vocês, a gente tem aqui visitas internacionais, gente. Eu tô muito chique, não tô? Fala a verdade, hein? Pastores Rudney e Gabriela Calazans, eles são pastores da Assembleia de Deus na Espanha. Olha que bacana, estão aqui no programa com a gente e vão poder contar um pouquinho, né, das suas vidas, né? E também de como que tá o evangelho lá na Europa, né? Eu imagino que eles têm muitas novidades boas pra contar pra gente, amém? Tudo bem, pastores? Tudo bem. Tudo bem. Amém, sejam muito bem-vindas, viu? Muito obrigado. Amém. É pastor Rudney? Udney. Udney. Udney Calazans. Desculpa, Udney. E Gabriela? Isso. Pastora Gabriela, glória a Deus. Gente, vocês são casados há quanto tempo? 8 anos. Há 8 anos. Sim. Que bacana. E vocês se conheceram lá na Espanha? Sim, nos conhecemos lá. Ai, que bacana. Vamos falar com cada um de uma vez, né, Gabriela? Você foi para a Espanha primeiro. Sim. Você está lá desde quantos anos? Eu levo 10 anos lá. Já tem 10 anos que você Sim, está lá. sim. E você já era da igreja ou você se converteu lá? Não, nasci num berço evangélico, então eu já venho de cristãos. Sou a terceira geração na minha casa de cristãos. Que legal. Então, assim, eu realmente me alicercei bem no evangelho lá. Aqui no Brasil você não... Eu estava na igreja, mas o Senhor teve um encontro real comigo lá na Espanha. Lá na Espanha. Foi muito tremendo o que Que Deus bacana, fez. glória a Deus. E você, o Udney? Pastor Eu Udney? aceitei Jesus aqui no Brasil aos meus 14, 15 anos. Né, e aos 18 anos fui para a Espanha. E você foi por um chamado? Foi um chamado, foi um propósito de Deus. Deus marcou a minha vida e Deus nos direcionou, né? Trazendo uma palavra ao nosso coração que teríamos que ir a essa terra tão amada que hoje é o nosso coração arde, que é chamada Espanha. Que bacana. E levamos aí 9 anos, né, ministrando a palavra do Senhor nesse lugar. Que bacana. Então tem 9 anos que você está lá. 9 anos. Que bacana. E vocês se conheceram na igreja? Sim, lá na Como igreja. que foi isso? Me conta, pastora Gabriela. Como é que meu foi Deus. isso? Foi muito interessante. Foi num congresso de jovens que a gente se encontrou lá e foi de olhadas. Com o tempo a gente conversou e teve então um pequeno acercamento, amizade e logo depois veio o relacionamento. Que bacana. Sim. E desde então, tem 8 anos que vocês estão casados. Casados, sim. Que bacana. Um período de 8 meses entre namoro, noivado e casamento. Eita, vocês estão Muito com pressa, rápido. né? Muito Mas também, quando é propósito de Deus, tem que ser certeza. rápido mesmo, né? Não dá Sim, pra sim. brincar, não. Que bacana. E, gente, como é que tá o evangelho lá na Espanha, né? A gente tem as notícias de que, né, a igreja muitas vezes tem se esfriado e tudo, mas na igreja de vocês, que ela fica em qual cidade? A cidade que nós atualmente estamos pastoreando é na cidade de Blanes. Nós vivemos uma cidade ao lado, né, uma cidade vizinha chamada de Lloret de Mar. E levamos o evangelho dentro do que é território espanhol. É uma nação que sofreu muito com a igreja. Foi? Por quê? No tempo da ditadura de Franco, a igreja era como um objeto que era utilizado para entregar às pessoas que não aceitavam a monarquia franquista. Então, aquele sistema, de uma certa maneira, fez com que as pessoas começassem a ter medo da igreja, porque a igreja, para eles na Espanha, é como dizer, para mim mesmo eu tive muita dificuldade ao princípio, porque eles não fazem diferença. Cristiano, eles chamam cristiano, tanto católico como evangélicos. E a gente quando expressa dizendo nós somos cristianos, eles falam, então você é católico, nós não queremos te ouvir. Porque a igreja católica, os padres, eles chamam curas, o Franco eles pagava para esses curas, para eles manter com vida. Dizia assim, alguém, na hora de confessar, né, no confessatório, se essa pessoa dizer que não gosta do Franco, não gosta de qualquer coisa, ou está falando algo em contra aquele sistema que estava exercendo, eles eram levados a uma praça e eram executados. Meu Deus. Até mesmo atualmente, na praça, uma das praças principais de Barcelona, que está na parte antiga, que eles chamam Casco Antigo, em Barcelona, tem uma praça ainda que é conservada, que tem a marca dos tiros, das balas, que matavam muitas crianças, pessoas adultas. Então, a maioria, aquelas pessoas que resistiram, que sobreviveram, pode-se dizer assim, eles têm aquela imagem que a igreja foi algo que matou os seus. Misericórdia. Então, devido a ter matado os seus, as pessoas automaticamente falam, eu não quero saber disso.
Então, Deus deles até mesmo é uma luta que a gente tem, porque o Deus deles é o seu pai, ou o seu dinheiro, ou a sua mãe, ou a sua avó. Eles têm que muito isso, né, tem. enraizado. Sim, Sim. devido à luta e o sofrimento que viveram. E como que a igreja evangélica entrou nessa, né, justamente porque eu fiquei curiosa, né, porque não tem uma, pela palavra, né, cristiano, Cristiano. cristiano, gente, eu não sei falar nada de espanhol, mas enfim, deleta. Como é que vocês, então, começaram a falar, não somos, né, na linhagem, né, dos católicos, mas nós somos evangélicos, temos uma nova proposta, como é que isso foi trabalhado? Eu acredito que foi realmente a gente mostrando o amor de Jesus. Porque como eles estavam acostumados a um sistema muito radical, com muitas proibições, e de repente a igreja evangélica veio para mostrar o amor de Jesus. A gente hoje atualmente temos muitos cristãos espanhóis nas igrejas, atualmente lá para a glória de Deus, mas realmente porque eles, quando conversam com a gente, dizem assim: o que eu não vi na igreja católica eu vejo em vocês, esse amor, essa família que eu encontrei em vocês. Então, assim, acredito que foi esse amor que chamou a atenção deles para vir até a igreja evangélica. Porque a igreja católica não demonstra dessa forma. E devido ao passado, realmente, que foi muito torturado as pessoas, então, realmente, eu acredito que foi esse amor de Jesus Cristo que a gente pôde transmitir para eles. Que bênção, glória a Deus. E isso é interessante, né? Porque a gente vê realmente o evangelho não sendo pregado apenas de palavras, mas de atitudes, Exatamente. né? E é isso que eles têm visto bastante, essa diferença? Sim. De uma certa maneira, na igreja a qual nós, pela misericórdia do Senhor, pastoreamos, as pessoas, é interessante que elas, ao nos acercar, muitas pessoas comentam, falam: com vocês eu tenho um pai, uma mãe, que eu nunca tive. É interessante porque nós somos bastante jovens. É, isso que eu ia falar, vocês são jovens. E a maioria das pessoas que nós pastoreamos, tem pessoas que dobram a nossa idade. Sim. E nos respeitam como pastor e como pai espiritual verdadeiramente. Sim. Porque, graças a Deus, pode-se dizer 90% dos irmãos que pertencem essa igreja que nós estamos pastoreando, foi ganhados por nós mesmos. Glória a Deus. Que Deus foi trabalhando, e eles, é o que a minha esposa estava dizendo, que eles se encontram, eles falam assim: a gente tem uma família. Sim. Pessoas espanhóis, é interessante porque um espanhol, ele se chama Juan, e ele chegou: pastor, nunca ninguém fez o que vocês fizeram por nós, de dar um alimento, de dar um abraço. Eu nunca encontrei isso nem mesmo na minha família. Olha só. Então é algo lindo que você vê que o Evangelho de Cristo Jesus, verdadeiramente, esse amor, essa comunhão que nós temos que oferecer para as pessoas. Amém. E essas pessoas conseguem encontrar a diferença, verdadeiramente, do que é dentro da Espanha mesmo, o que é o catolicismo para o que somos nós, os evangélicos, né? Cristianos evangélicos. É cristianos evangélicos? Sim, é cristianos. Sim. Que legal. E deixa eu perguntar, quantas pessoas tem hoje na igreja de vocês? Atualmente, somos em torno, entre membros e congregados, 87 pessoas. 87, Sim. Legal. E é uma igreja bastante grande, né? Em relação à Europa? Sim, em relação à Europa, muito grande. Né, a gente tem realmente ouvido, né, como a gente... Eu sou bispo, né? Sempre estou antenado, querendo saber o que está acontecendo lá, né? Sim. Infelizmente, a questão do crescimento dos muçulmanos, né, que geralmente é muito comentado, né? Sim. Mas eu vejo que realmente tem uma chama, tem uma faísca ali do cristianismo, e que essa faísca ela vai aumentar. Eu creio que a Europa vai viver um avivamento novamente. A gente tem orado muito por isso também, Nós né? cremos que já estamos vivendo esse avivamento. Está começando, com certeza. Sim, está havendo uma influência muito grande, muito grande. Eu acredito que ainda a gente vai ver milhões e milhões de pessoas se rendendo na Europa para Cristo. Amém. Esse é o nosso desejo, isso que arde nos nossos corações, Amém. é almas. Amém. E queremos europeus. Amém, é verdade. E isso é uma outra questão também, né? Que antigamente as igrejas elas estavam cheias de brasileiros imigrantes, Exatamente. né? E agora, realmente as pessoas das próprias, do próprio local, né, têm realmente se convertido, né, têm buscado uma mudança de vida. Sim. Vocês falaram que 90% da igreja, né? Foram ganhados por foram nós. ganhos lá, né? Sim. E é interessante, porque, graças a Deus, assim, de uma certa maneira, assim, Deus sabe como Ele trabalha, né? Então, até mesmo o grupo que nós hoje em dia estamos pastoreando está formado de tanto espanhóis, catalães, os catalães da terra, né, que eles chamam,
temos dominicano, hondurenho, boliviano, peruano, de todos os lados. Que legal. E a grande minoria, até mesmo durante um bom período, estive somente eu como brasileiro dentro da igreja. Porque, na verdade, a minha esposa ela não é brasileira, né? Ela é missionária, eu falo. De onde ela é? Ela é missionária. Porque nasceu como seus pais missionários, nasceu em missão. Então, eu falo assim, a nacionalidade original dela é do céu somente. Porque não tem verdadeiramente uma nacionalidade, não. E, assim, para a glória de Deus, a maneira que Deus vai trabalhando, e até mesmo por isso, se me perdoe, né, como eu já falei, sobre a questão do falar, que às vezes a gente perde. Ela fala mais português do que eu, ela gosta mais do português do que eu. Eu gosto do espanhol. Você já está com sangue espanhol, né? Já tudo. Falou, né? Eles, como vocês falaram, né? Vocês moram lá há 10 anos e há 9 anos. E lá vocês, nem entre vocês vocês conversam em português? Sim. Só às vezes, sim, né? mas sempre sai palavras em espanhol, não tem jeito, né? Tem aquelas típicas palavras no nosso dia a dia que saem em espanhol, não tem jeito. Ai, Deus, às vezes quando vocês querem conversar uma coisa que ninguém quer Aqui a gente está fazendo entenda, isso. Né? É mais ou menos isso, né? Olha, gente, eu imagino que seja assim. Eu ia fazer isso com meu marido, com né? Com certeza. Lógico, você está conversando no meio de todo mundo. Aí você quer falar alguma coisa que você não quer que ninguém escute, você conversa em outra língua, né? Exatamente. Lógico. Ai, que legal, gente. Você canta também, pastora Gabriela? Sim, canto. Esse ano eu tô lançando meu CD, meu primeiro CD. Espírito Santo é o nome, todo ele em espanhol. Vou estar lançando ele para julho. Em julho? Em julho a gente vai estar fazendo o lançamento e para glória de Deus. Prontinho, já tá pronto praticamente, só vou mesmo voltar para Espanha para já fazer o lançamento. E você que escreve as letras também? Sim, as canções, de 10 canções que há no CD, 8 são minhas. Olha, que legal. São canções minhas, de momentos de oração, momentos, né, com Deus, e o Senhor dá aquela inspiração. Eita, que bênção, gente. E vocês estão no Brasil, vocês estão em missão? Ou vocês estão... De férias. De férias, meu Deus, colocaram vocês aqui. Exatamente. Gente, que maldade. Não acredito. Pois vocês vieram falar com a família, ou vieram passear? Viemos passear, ver a família, né, mas... Sua família mora aqui? Não. Não. A família na a casa família dele. Porque, na verdade, desde que eu saí do Brasil, eu não havia regressado. Porque Deus, de uma certa maneira, não deixou. Nós tentamos vir algumas vezes, pelo Deus nunca o permitiu. Igual Paulo, né? Sim. Eu tentei ir, mas o Espírito Santo não deixou acontecer. E agora Deus permitiu, Deus nos abriu uma porta e nós aqui estamos. Que bênção. Conhecendo sobrinhos, apresentando a família que porque ela eu não conhecia. Olha só. É verdade, vocês casaram lá, né? Imagino que nem todo mundo deu pra ir lá, né? Somente no casamento. minha mãe foi. Só sua mãe, pois é. Imagino, casamento assim, né? Em outro país, às vezes tem essa dificuldade, né? Nossa, mas que bom. Gente, então eu não vou mais atrapalhar, né, as férias de vocês. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pro intervalo. E você vai cantar pra gente hoje, Gabriela? Com certeza. Então tá bom. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com a pastora Gabriela Calazans cantando pra você. Não sai daí não, que a gente volta já já.